Eu me chamo Salvador, e naquela tarde de junho de 2023, quando o avião pousou na base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, eu ajustei pela última vez o uniforme de sargento do Exército Brasileiro. Depois de 18 meses em missão de paz no Haiti, eu finalmente voltava para casa, para minha esposa Ângela e o nosso filho de 8 anos, Theo. Eu havia contado os dias, imaginando o sorriso do Theo e o abraço da Ângela. Aos 34 anos, eu não era um soldado qualquer, 3 missões no currículo, uma medalha por bravura na selva amazônica e o respeito de todos os homens sob meu comando. Com 1,90 metros de altura e olhos cinzentos que já viram o pior, eu carregava a confiança quieta de quem enfrentou o perigo e saiu inteiro. Mais importante, eu era um pai dedicado, que ligava por vídeo toda semana para ajudar o Theo com a lição de casa, mesmo estando a milhares de quilômetros. A volta surpresa tinha sido ideia da Ângela, pelo menos foi o que o meu comandante me disse. O coronel José Mendes me chamou de lado 3 dias antes, com um sorriso no rosto: "Arrume as malas, sargento. Sua mulher quer surpreender o menino." Ela organizou tudo. Meu coração inchou de orgulho. Apesar do peso da missão, a Ângela sempre me apoiou, mandando pacotes com fotos dos jogos de futebol do Theo no time da escolinha do Flamengo. Claro, as chamadas de vídeo rarearam nos últimos meses, e ela parecia distante, mas eu atribuí isso ao estresse de criar o filho sozinha. A base fervilhava de atividade quando eu caminhei até a área de espera das famílias. Vi rostos conhecidos, outros soldados se reunindo com entes queridos, lágrimas de alegria, crianças correndo para os braços dos pais. Eu vasculhei a multidão atrás do cabelo bagunçado do Theo e das cachadas ruivas da Ângela, mas eles não estavam lá. Sargento Salvador, um cabo jovem se aproximou. "Tenho uma mensagem da sua esposa. Ela disse para você ir para casa por causa de um conflito na agenda." Meu estômago se apertou, mas eu assenti. Talvez o Theo tivesse um jogo de futebol. Talvez tivesse havido confusão com o horário. Peguei um táxi para o nosso apartamento em Copacabana. A expectativa crescia a cada quilômetro. A casa parecia diferente. Um carro novo na garagem, uma Honda Civic que eu nunca vi. Decorações desconhecidas na varanda. Paguei o taxista e caminhei até a porta, chave na mão. Mas antes que eu pudesse girar, a porta se abriu. A Ângela estava lá, mas não era a mulher que eu lembrava. O cabelo estava feito no salão, ela usava roupas caras que eu nunca comprei. E o rosto dela não mostrava alegria, mas choque e algo mais: culpa. "Salvador", ela gaguejou. "Você chegou cedo." "Surpresa", eu disse, forçando um sorriso apesar da recepção fria. "Cadê o Theo?" "Eu pensei que ele estaria aqui." Os olhos dela piscaram nervosos. "Ele tá na casa de um amigo. Festa de aniversário do Pedro Oliveira. Você sabe como as crianças são." Eu conhecia meu filho. O Theo não perderia a volta do pai por nenhuma festa. "Qual amigo?" "Eu vou buscar ele." "Não, Salvador", ela disse rápido demais. "Quer dizer, a festa acabou de começar. Vamos entrar e colocar o papo em dia primeiro." Quando entrei na minha própria casa, notei mais mudanças. Móveis novos, eletrônicos caros, quadros que eu nunca vi. Com o salário militar e o emprego de meio período da Ângela no Banco do Brasil, esse luxo era impossível. "Ângela, de onde veio tudo isso?" Antes que ela respondesse, passos ecoaram do andar de cima. Uma voz masculina gritou: "Amor, quem era na porta?" Meu sangue gelou. O rosto da Ângela empalideceu enquanto um estranho aparecia no topo da escada, alto e magro, com cabelo penteado para trás e uma expressão presunçosa que azedou ao ver meu uniforme. "Puta merda", o homem murmurou. "Carlos", a Ângela sussurrou. "Esse é o Salvador, pai do Theo." Carlos Lima desceu as escadas com bravata falsa, vestindo um hobby e um relógio caro. "Isso é constrangedor. Pensei que você só voltava em um mês, soldadinho." Minhas mãos se fecharam em punhos, mas minha voz ficou firme. "Onde está meu filho?" A pergunta pairou no ar como fumaça de campo de batalha. A Ângela não conseguia me olhar. O Carlos só deu de ombros.
Provavelmente na rodoviária Novo Rio. Aquele pirralho do Theo só dá problema desde que eu me mudei pra cá. As palavras me acertaram como estilhaços. Rodoviária. Meu filho de 8 anos numa rodoviária. O que você acabou de dizer? Minha voz baixou a um sussurro perigoso. A Ângela finalmente olhou para cima, lágrimas nos olhos. Salvador, eu explico. Mas eu já ia para a porta. Meu filho, meu menino corajoso e doce, estava sozinho numa rodoviária enquanto a mãe entretinha o namorado na casa que eu conquistei com suor. Quando peguei as chaves, o Carlos gritou: Ei, para onde você vai? A gente precisa conversar sobre essa situação. Eu me virei devagar, meus olhos cinzentos prometendo o inevitável. A única situação aqui é que meu filho sumiu. Quando eu achar ele, aí sim a gente conversa de verdade. A viagem até a rodoviária Novo Rio pareceu eterna. Mas o treinamento militar entrou em ação. Foco. Missão em primeiro lugar. Salvar o Theo, depois lidar com a traição. Eu avistei o Theo na hora. Uma figura pequena encolhida num banco do lado de fora da rodoviária, apertando um urso de pelúcia militar que eu mandei no último Natal. A visão quase partiu meu coração. Meu filho parecia tão pequeno, tão perdido, vestindo a camisa do Flamengo que ele adorava e jeans folgados pro corpo magro. Theo, chamei baixo, me aproximando devagar para não assustá-lo. A cabeça dele se ergueu de repente, e eu vi lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas então os olhos dele se arregalaram de descrença e esperança. Papai, ele sussurrou, como se temesse ser sonho. Eu me ajoelhei e abri os braços. O Theo se jogou para frente, soluçando no meu peito. Eu o abracei forte, sentindo o corpinho dele tremendo de alívio e emoção. Eu tô aqui, filho. O papai tá aqui. Eu pensei que você não ia voltar, ele fungou. A mamãe disse que você nos abandonou. Minha mandíbula travou, mas mantive a voz gentil. Isso não é verdade, Theo. Eu nunca te abandonaria. Nunca. O que você tá fazendo aqui com essa mochila? O Theo se afastou, limpando o nariz na manga. O Carlos disse que eu dava muito trabalho. Que a mamãe seria mais feliz sem mim por perto. Então eu pensei, se eu fosse embora, você ainda amaria a mamãe e talvez voltasse para casa. As palavras cortaram mais fundo que qualquer lâmina inimiga. Eu segurei o rosto dele nas mãos. Escuta, Theo. Nada me faria parar de te amar. Você não é problema. Você é a melhor coisa que me aconteceu. Entendeu? Ele assentiu, novas lágrimas caindo. Mas a mamãe disse. Sua mãe disse muita coisa errada. Mas eu tô aqui agora e não vou te deixar de novo. Eu peguei a mochilinha dele, que partiu o coração, só umas roupas, o urso e uma foto minha de uniforme. Por dentro, eu queimava de raiva. Mas meu filho precisava de estabilidade agora, não de fúria. Vem, vamos comer algo. Tá com fome? Dirigimos até a lanchonete favorita do Theo, perto da praia de Copacabana, onde eu soube da extensão da traição. Sobre pães de queijo quentes e suco de laranja, o Theo me contou tudo. O Carlos se mudou há 3 meses, mandando ele ficar no quarto quando Carlos estava por perto, ouvindo a mãe dizer pro Carlos que eu provavelmente não voltava mesmo. O Carlos não gosta quando eu falo de você, o Theo disse baixinho. Ele disse que soldados são só matadores, e que eu não devia ter orgulho de um pai que machuca a gente. Minhas mãos apertaram a xícara de café. O que mais o Carlos disse? Muita coisa. Ele disse que a mamãe estava desperdiçando a vida esperando um perdedor. Que quando você voltasse, ia ficar louco e machucar a gente. Ele não sabia que eu estava ouvindo quando disse pra mamãe se divorciar de você enquanto você estava fora, pra você não levar nada do dinheiro deles. O dinheiro deles. Eu mandava metade do salário de combate para casa, sem saber que financiava a traição da esposa e o abuso emocional do filho. Theo, o Carlos ou a mamãe te machucaram? Bateram em você? Ele balançou a cabeça. Não, mas o Carlos grita muito. E ele disse para a mamãe escolher entre você e eu ou ele.
A mamãe disse que o Carlos a fazia feliz de um jeito que você nunca faria. Fechei os olhos por um segundo, processando a traição. Minha esposa não só me traiu. Ela abandonou emocionalmente nosso filho e deixou o namorado convencer uma criança de 8 anos que ele era indesejado. Pai, você tá bem? Abri os olhos e forcei um sorriso. Tô bem, filho. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa importante. Às vezes os adultos fazem escolhas muito ruins. Sua mãe fez algumas ruins, e o Carlos também. Mas nada disso é culpa sua, e nada muda o quanto eu te amo. Você e a mamãe vão se divorciar? A pergunta veio no tom direto de uma criança que já aceitava que o mundo dela estava quebrado. Algo frio e calculado se instalou no meu peito. Não raiva, mas propósito. A gente vai resolver tudo. Mas primeiro, eu preciso te manter seguro e te mostrar que você é amado. Você vai ficar comigo de agora em diante. O rosto do Theo se iluminou pela primeira vez no dia. Sério? Você não vai mais pro Haiti? Minha missão acabou, filho. Eu tô em casa pra valer. Depois do lanche, dirigi até a casa do meu amigo Tomás Ribeiro, um ex-militar da Marinha que agora gerenciava uma empresa de segurança privada e era como um tio pro Theo. Eu precisava de alguém de absoluta confiança para cuidar dele enquanto eu lidava com a Ângela e o Carlos. Salvador. A esposa do Tomás, Lúcia, me recebeu calorosa. E o Theo, como tá meu soldadinho favorito? Enquanto a Lúcia mimava o Theo com videogame e salgadinhos, eu e o Tomás saímos pro quintal. Irmão, você parece pronto para uma operação, ele observou. Eu contei tudo, a traição, o abandono emocional do Theo, achá-lo na rodoviária pronto para fugir porque o convenceram que era indesejado. A expressão do Tomás escureceu a cada revelação. Meu Deus, Salvador, o que você precisa? Preciso do Theo seguro enquanto eu resolvo isso. E Tomás, confia que o que eu fizer em seguida é justificado. Ele estudou o meu rosto. O cálculo frio. A fúria protetora de um pai cujo filho foi ferido. Quão ruim a gente tá falando? Ruim o suficiente para eles desejarem nunca ter mexido na minha família. O Tomás assentiu devagar. O Theo pode ficar aqui o tempo que precisar. A Lúcia ama esse menino como se fosse dela. Mas Salvador, toma cuidado. Não faz nada que te tire do Theo de novo. Eu apertei o ombro do amigo. Não vou. Mas eles vão pagar pelo que fizeram com ele. Pelo que fizeram com a gente. Enquanto dirigia de volta pro centro, minha mente já traçava possibilidades. Anos em operações especiais me ensinaram a identificar fraquezas, explorar vantagens e neutralizar ameaças. A Ângela e o Carlos se tornaram meus inimigos no momento em que jogaram o Theo fora como lixo. Hora de mostrar o que acontece quando se ameaça a família de um sargento do exército. Naquela noite, eu não voltei para casa. Em vez disso, me instalei num motel em Botafogo e comecei o que eu fazia de melhor, reconhecimento. Anos de treinamento em inteligência militar me ensinaram que informação é mais poderosa que arma. E antes de agir, eu precisava saber tudo sobre meus inimigos. Comecei pelo Carlos Lima. Algumas ligações para contatos que me deviam favores revelaram o histórico dele. 32 anos, divorciado, gerente regional de vendas numa empresa de equipamentos médicos, a MedEquipe Rio. Mais importante, o Carlos tinha problema com apostas e um histórico de pular de mulher em mulher, geralmente deixando elas falidas. Meu sangue gelou quando soube que ele se casou 2 vezes antes, os 2 casamentos acabando quando as ex-mulheres descobriram as traições e dívidas crescentes dele. Isso não era amor. O Carlos era um predador que mirava mulheres vulneráveis com recursos. Na manhã seguinte, me posicionei do outro lado da rua do trabalho do Carlos, a MedEquipe no centro do Rio. Eu observei a rotina dele, chegada atrasada, almoços longos, saídas precoces. O homem se portava com arrogância imerecida, flertando com toda funcionária mulher e tratando subordinados mal. Meu celular vibrou com uma mensagem do Tomás: o Theo tá ótimo. O moleque me ganhou no FIFA 3 vezes. Disse que aprendeu tática com o pai. A mensagem fortaleceu minha determinação.
O Theo estava seguro, o que me permitia focar totalmente na missão à frente. À tarde, dirigi até o Banco do Brasil onde a Ângela trabalhava como oficial de empréstimos. Estacionei onde podia observar sem ser visto, vendo minha esposa de 10 anos de casamento interagir com clientes e colegas. A Ângela sempre foi bonita, mas agora parecia diferente, mais dura, mais calculada nas conversas. Às 15 horas, o BMW do Carlos parou na frente. Eu observei pelo binóculo enquanto ele entrava no banco e ia direto para o escritório dela. Pelas paredes de vidro, vi eles se abraçarem intimamente, completamente fora do profissional, à vista de todos os colegas da Ângela. Tirei fotos. Uma hora depois, a Ângela e o Carlos saíram juntos no carro dele. Eu segui a distância enquanto eles iam para um restaurante chique no Leblon. Me posicionei no balcão onde podia ouvir a conversa sem ser notado. A situação do soldadinho tá complicando, o Carlos dizia, cortando um filé mignon caro. A gente precisa acelerar o plano. Eu não posso simplesmente chutar ele para fora. Carlos, ele tem direitos legais. Não se ele for instável. Comportamento ameaçador, perigoso pro moleque. Eu conheço um cara que pode documentar problemas mentais. A gente o interna para avaliação, pede guarda emergencial e divórcio enquanto ele tá trancado. A Ângela hesitou. Isso parece extremo. Amor, a gente planejou isso há meses. Com o pagamento da sua missão e o acordo de divórcio, a gente recomeça em outro lugar. Talvez São Paulo, como a gente falou. Minhas mãos apertaram o copo de cachaça. Eles não só me traíram. Planejavam destruir minha vida e roubar meu filho. E o Theo? A Ângela perguntou baixinho. A expressão do Carlos escureceu. O pirralho é uma complicação. Talvez colégio interno militar ou adoção. Sinceramente, Ângela, você ficaria melhor sem ele. Crianças te prendem. Eu observei o rosto da minha esposa com cuidado. Por um momento, vi conflito nos olhos dela. A mãe que eu casei lutando com a pessoa que ela se tornou. Mas então ela sentiu. Você tem razão. O Theo ficaria melhor com estrutura mesmo. Foi tudo que eu precisei ouvir. Qualquer esperança de reconciliação morreu ali. A Ângela não era vítima da manipulação do Carlos. Ela era cúmplice disposta no abandono do nosso filho. Saí do restaurante e passei a noite fazendo mais ligações. Meus contatos militares eram vastos, vários me deviam a vida. Até meia-noite, eu tinha o histórico financeiro completo do Carlos. Dívidas enormes de apostas, 3 cartões de crédito estourados e um agiota em São Paulo que o procurava. Mais importante, descobri que o Carlos desviava dinheiro da empresa, falsificando vendas de equipamentos médicos e manipulando estoques. A média equipe ainda não sabia, mas eu tinha evidência para expor. As peças do meu plano se encaixavam. Na manhã seguinte, liguei para o meu advogado, Alberto Duarte, ex-oficial da Justiça Militar especializado em direito de família militar. O Alberto lidou com casos difíceis da minha unidade e entendia os desafios de soldados em missão. Salvador, bom te ter de volta, ele disse caloroso. Ouvi da volta surpresa. Como tá a família? Expliquei a situação sem emoção, apresentando fatos como um relatório militar. O Alberto ouviu com preocupação crescente. Isso é grave, Salvador. Alienação parental, abandono, conspiração para fraude. A gente monta um caso forte. Mas eu tenho que perguntar, o que você planeja fazer? Vou proteger meu filho e garantir que a justiça seja feita. Salvador, como seu advogado e amigo, eu te aconselho contra qualquer ação que ameace sua guarda ou liberdade. Fiquei quieto por um momento. Alberto, eles convenceram meu filho de 8 anos que ele era lixo indesejado. Planejavam me declarar mentalmente incompetente e roubar tudo que eu conquistei. O que você faria? Ele suspirou. Eu ia querer destruí-los, mas deixaria o sistema legal lidar. O sistema leva meses ou anos. Meu filho precisava de proteção ontem. Minha voz endureceu. Preciso que você entre com pedido de guarda emergencial e divórcio.
Usa as evidências que eu tô mandando. Mas Alberto, não pergunta mais nada. Depois de desligar, dirigi até um depósito que aluguei anos atrás para o meu equipamento militar. Dentro, itens das operações especiais, equipamentos de vigilância, comunicações e ferramentas que eu esperava nunca usar de novo. O Carlos e a Ângela pensavam que lidavam com um soldado simples ausente por conveniência. Iam aprender que miraram um veterano de forças especiais que passou anos neutralizando ameaças em território hostil. Sorri friamente enquanto carregava o equipamento na picape. A verdadeira batalha ia começar. Eu atirei no amanhecer de sábado, quando Carlos estaria mais vulnerável. Usando habilidades de operações encobertas, passei a noite instalando câmeras micro e microfones no apartamento do Carlos em Ipanema. A segurança dele era ridícula, tranca simples e sem alarme. Me posicionei numa van alugada do outro lado da rua, monitorando as feeds de dentro. Às 7 horas, o Carlos tropeçou para fora da cama, de ressaca de outra noite de bebida excessiva. Eu o vi tatear o celular, xingando chamadas perdidas. A primeira ligação que ele devolveu foi pro agiota em São Paulo. Manuel, eu disse que pago até segunda, o Carlos disse, andando nervoso. Só mais um fim de semana. Não, não mando o pessoal para cá. Eu sou gente boa, você sabe. Sorri sombriamente. O Manuel Santos era um nome que surgiu na minha pesquisa. Um agiota de São Paulo com fama de cobrança dura. O Carlos devia R$ 200.000 para ele. A segunda ligação foi para Ângela. Amor, a gente precisa acelerar a situação do soldadinho. Meu problema em São Paulo tá esquentando e eu preciso acesso para as contas logo. Gravei cada palavra, montando meu arquivo de evidências. Mas gravar não bastava. Precisava aplicar pressão. Ao meio-dia, enquanto Carlos malhava na academia, entrei no apartamento de novo. Não deixei rastro, mas plantei algo que abalaria a confiança dele. Um as de espadas, carta de baralho, enfiado debaixo do travesseiro com um bilhete em letras maiúsculas, nós sabemos. A guerra psicológica começou na hora. Quando Carlos voltou da academia, eu assisti pelas câmeras escondidas enquanto ele achava a carta. O rosto dele empalideceu, mãos tremendo ao ler o bilhete. Que porra é essa? Ele murmurou, checando trancas e olhando pelas janelas. Ligou na hora para o Manuel em São Paulo. Você mandou alguém no meu AP? Alguém deixou uma carta. Não. Então quem? A paranoia dele escalava perfeitamente. À noite, implementei a fase 2. Descobri que a rotina do Carlos incluía jogos de pôquer ilegais num clube privado no Leme aos sábados. Cheguei primeiro, sentando no balcão onde podia observar os jogos. O Carlos chegou às 21 horas, ainda nervoso da surpresa da manhã. Eu o vi perder firme no pôquer, concentração destruída pelo estresse e álcool. Às 23 horas, ele estava devendo R$ 10.000 que não podia pagar. Esperei até ele sair para fumar um cigarro, então segui casualmente. Noite ruim nas mesas, eu disse, saindo das sombras. O Carlos girou, e eu fiquei satisfeito ao ver medo genuíno nos olhos dele. De perto, minha presença física intimidava, 30 centímetros mais alto, 20 quilogramas mais pesado, carregando a ameaça controlada de um guerreiro profissional. Quem caralhos é você? Ele gaguejou. Eu sou o pai do Theo. O soldadinho cujo filho você jogou fora como lixo. O rosto do Carlos passou por emoções, medo, raiva, bravata falsa. Olha, foi um mal-entendido. O moleque estava chateado. E o moleque, interrompi, voz mortalmente quieta, tem nome. Chama Theo, e ele estava sentado na rodoviária com uma mochila porque você o convenceu que era indesejado. Agora espera aí. Me aproximei mais, invadindo o espaço pessoal dele. Você disse pro meu filho de 8 anos que o pai o abandonou. Se mudou na minha casa, gastou meu dinheiro e convenceu minha esposa a jogar fora o filho dela. Achou que não haveria consequências? O Carlos tentou recuar, mas achou a picape bloqueando. Isso é assédio. Eu chamo a polícia. Sorri friamente. Vai em frente.
Enquanto eles rodam seu nome, vão descobrir coisas interessantes: suas dívidas de aposta, a fraude no divórcio pendente, o desvio recente na Magic Keep Rio. O sangue sumiu do rosto do Carlos. Eu não sei do que você tá falando. Tirei uma pasta Manila, faturas falsas, manipulação de estoque, propina de fornecedores. Continuo, ou prefere falar da dívida para o Manuel Santos em São Paulo? As pernas do Carlos quase cederam. Como você? Eu sou bom em descobrir coisas sobre gente que ameaça minha família. Abri a pasta mostrando impressos de registros financeiros. R$ 200.000 para o Manuel. R$ 50.000 em dívida de cartão. E pelos registros da Magic Keep, você desvia há 8 meses. Meu Deus! O que você quer? Minha expressão não mudou. Quero que você entenda uma coisa, Carlos. Você escolheu a família errada para destruir. Eu passei 15 anos protegendo esse país de gente que ameaça vidas inocentes. Agora alguém ameaçou meu filho. O Carlos suava apesar do ar fresco da noite. Olha, talvez a gente começou com o pé errado. Não tem pé errado, cortei. Só o que você fez com o Theo e o que vai acontecer por causa disso. Recuei, dando espaço para ele respirar. Você tem 24 horas para arrumar as coisas e sair do Rio. Se contatar a Ângela, o Theo ou qualquer um da minha família, esses registros vão para sua empresa, a Receita Federal e pro Manuel Santos. Você não pode simplesmente. Eu posso e vou. Minha voz baixou a um sussurro. Eu neutralizei ameaças para crianças em missões, Carlos. Não me testa. O Carlos tropeçou pro carro, mãos tremendo nas chaves. Eu o vi dirigir erraticamente, sem dúvida correndo para casa para checar o apartamento por mais surpresas. Voltei para a van de vigilância e me instalei para assistir o espetáculo. Pelas câmeras, vi ele revirando o AP, procurando grampos, checando janelas e portas. A pressão psicológica funcionava perfeitamente. Às 2 horas da manhã, o Carlos ligou para Ângela em pânico. Ângela, a gente tem um problema. Seu marido sabe de tudo. O dinheiro, São Paulo, tudo. A gente precisa fugir da cidade hoje. Eu ouvi a voz dela pelo telefone. Do que você tá falando? O Salvador não é esperto o suficiente. Ele não é o mesmo que foi pro Haiti, Ângela. Esse cara é perigoso. Perigoso profissional. Sorri. O Carlos tinha razão nisso. O marido ingênuo que partiu para a missão sumiu, substituído por alguém que aprendeu lições duras sobre confiança e consequências. A ligação continuou por 20 minutos, com Carlos implorando para ela fugir com ele e a Ângela ficando cada vez mais em pânico. Às 3 horas, os dois espiralavam em medo e paranoia. Meu primeiro movimento estava completo. Abalei a confiança do Carlos, expus as vulnerabilidades dele e preparei o terreno para a fase 2. Mais importante, comecei a mostrar para Ângela exatamente o tipo de homem com quem ela se aliou, um covarde que a abandonaria no primeiro sinal de pressão real. Enquanto guardava o equipamento de vigilância, senti a satisfação fria de uma missão progredindo no plano. A Ângela e o Carlos passaram meses tramando contra mim, achando que eu estava distante e alheio com segurança. Agora eles iam aprender o que acontece quando se ameaça a família de um operador de forças especiais. A manhã de domingo não trouxe paz pro Carlos e pra Ângela. Eu passei a noite implementando a próxima fase da campanha psicológica, e às 8 horas, os dois alvos descobriam quão completamente suas vidas podiam ser bagunçadas. O Carlos acordou e achou os cartões de crédito congelados e as contas bancárias sinalizadas por atividade suspeita. Eu reportei anonimamente roubo de identidade e fraude financeira, acionando protocolos de segurança automáticos. Enquanto os bancos investigavam, o acesso dele a fundos foi cortado completamente. O dia da Ângela começou com uma ligação do supervisor do banco. Ângela, precisamos conversar sobre seu relacionamento com o Carlos Lima. Há preocupações com conflito de interesses em aprovações de empréstimos. Eu documentei cuidadosamente várias instâncias onde a Ângela aprovou pedidos de empréstimo do Carlos apesar do crédito duvidoso dele. Não era tecnicamente legal, mas violava políticas e ética do banco.
Ao meio-dia, os dois corriam para entender como a decepção cuidadosamente construída desmoronava tão rápido. Eu, enquanto isso, almoçava com meu filho na casa do Tomás. O Theo se adaptava bem, mas eu via o dano emocional no comportamento cauteloso dele e nas perguntas frequentes se eu realmente ficaria. Pai, você vai ficar bravo com a mamãe para sempre? O Theo perguntou, mexendo no arroz com feijão no prato. Escolhi as palavras com cuidado. Eu tô decepcionado com algumas escolhas dela, filho. Mas meu foco é te manter seguro e feliz. A Lúcia disse, talvez eu consiga começar numa escola nova aqui, com outras crianças. Meu coração se partiu mais um pouco. Meu filho já aprendia a se envergonhar das ações da mãe. Theo, você não tem nada do que se envergonhar. Adultos fizeram escolhas ruins, mas você é o melhor menino do mundo. Qualquer escola teria a sorte de te ter à tarde. Enquanto Theo jogava videogame com o filho adolescente do Tomás, recebi uma ligação do Alberto Duarte. Salvador, entrei com o pedido de guarda emergencial e os papéis de divórcio. As evidências que você mandou são devastadoras, mas tenho que te dizer, há boatos na cidade sobre o Carlos Lima tendo um colapso. Que boatos? Ele tá dizendo para todo mundo que alguém o assedia, ameaça ele. Entrou com boletim de ocorrência alegando invasão no apartamento. Sorri. É mesmo? Salvador, me diz que você não fez nada que possa comprometer nosso caso. Não quebrei lei nenhuma, Alberto, mas talvez eu tenha ajudado Carlos a perceber as consequências das ações dele. Naquela noite, implementei o próximo movimento. Descobri que a Magic Rio faria a auditoria mensal de estoque na segunda. Preparei um relatório anônimo detalhado documentando o desvio do Carlos, com faturas falsificadas, discrepâncias de estoque suspeitas e gravações de conversas com fornecedores. O relatório foi datado e enviado simultaneamente para o Departamento Interno da empresa e para a Divisão de Crimes Financeiros da Polícia Federal. Também mandei uma mensagem cuidadosamente elaborada para o Manuel Santos em São Paulo. Seu amigo Carlos Lima está se preparando para sumir com o dinheiro que te deve. Achei que devia saber. Um cidadão preocupado. Na segunda de manhã, o mundo do Carlos desabava de múltiplas direções. Primeiro, a equipe de segurança da empresa o escoltou para fora do prédio enquanto agentes federais chegavam para examinar registros financeiros. O esquema de desvio dele, escondido por meses, agora exposto em detalhes cruéis. Segundo, os cobradores de dívida do Manuel Santos estavam a caminho de São Paulo, informados que o alvo tentava fugir com dívidas pendentes. Terceiro, a Ângela era questionada pelos investigadores internos do banco sobre o relacionamento com o Carlos e as aprovações de empréstimo suspeitas. Eu assisti tudo se desenrolar da minha posição de vigilância, monitorando comunicações e documentando tudo para o caso de guarda. Às 14 horas, o Carlos ligou para a Ângela em pânico total. Me prenderam, Ângela. A federal, acusações de desvio. Falam em 10 anos de cadeia federal. A voz dela era estridente. Do que você tá falando? Como descobriram? Tem que ser seu marido. Ele disse que me destruiria. E agora tudo desmorona. Os caras de São Paulo me procuram. A empresa me demitiu e a federal tem todos os meus registros financeiros. Carlos, calma. A gente resolve isso. Não tem nada para resolver. Eu tô ferrado, Ângela. E se você for esperta, se afasta de mim antes que comecem a olhar sua parte. Eu ouvi o mundo da Ângela rachando pelo telefone. Minha parte? Carlos. Você disse que tudo era legal. Nada era legal. A fraude nos empréstimos, usar seu acesso no banco, o plano de declarar o Salvador incompetente, tudo. A ligação virou acusações e pânico, com Carlos desligando enquanto agentes federais voltavam para interrogatório. Eu criei uma cunha entre os dois alvos, virando eles um contra o outro com pressão e medo. O Carlos enfrentava acusações federais graves, e a Ângela começava a perceber que foi manipulada por um criminoso que agora a abandonava. Mas eu não terminei. A fase mais importante ainda viria, garantindo a segurança do filho e minha vitória legal. Naquela noite, recebi uma ligação da Ângela. A voz dela tremia, derrotada.
Salvador, a gente precisa conversar. Sobre o que, Ângela? Sobre tudo? Sobre o Theo? Sobre o que eu fiz? O Carlos me contou umas coisas e eu acho que cometi erros terríveis. Minha voz ficou fria e profissional. O único erro que importa é o que você fez com o Theo. O resto são só consequências. Ele sumiu de vez, né? O Carlos. Quer dizer, ele me deixou para lidar com isso sozinha. É o que covardes fazem, Ângela. Abandonam quando as coisas ficam difíceis. Soa familiar. A alfinetada acertou em casa. A Ângela começou a chorar, a realidade afundando. Ela jogou fora o casamento, abandonou o filho e se aliou a um criminoso que a manipulou para destruir a própria vida. Quero ver o Theo, ela sussurrou. O Theo não quer te ver agora. Você o convenceu que era indesejado. Lembra? Isso leva tempo para curar. Salvador, por favor. Eu sei que errei feio, mas ele é meu filho também. É mesmo? Por que quando Carlos te mandou escolher entre o filho e o namorado, você escolheu o Carlos? Quando Theo fez a mochila e fugiu, você deixou. Quando chegou a hora, você abandonou o nosso filho. A Ângela soluçou no telefone. Eu posso mudar. Posso consertar. A hora de consertar era quando Theo precisava de você, eu disse quieto. Agora ele precisa de estabilidade e proteção, e é isso que eu vou dar. Desliguei, sem satisfação na quebra da esposa. Não era mais sobre vingança. Era sobre justiça e proteger meu filho de mais dano. Amanhã, a fase final começaria. A terça de manhã trouxe a audiência de guarda emergencial, e eu cheguei ao Fórum da Justiça Federal no Rio, preparado para a batalha. O Alberto Duarte me encontrou do lado de fora carregando pastas grossas de evidências. Salvador, nunca vi um caso tão claro. A documentação que você mandou, as gravações, as provas financeiras, é esmagador. E o Carlos? Negaram fiança por risco de fuga. As acusações de desvio são federais, e o promotor acha que ele pega pelo menos 8 anos. Ele não vai mais interferir na vida do Theo. Dentro da sala, vi a Ângela sentada com um advogado dativo, parecendo exausta e derrotada. Ela envelheceu anos nos últimos dias, o peso das escolhas visível no rosto. A juíza Maria Oliveira revisou as evidências metodicamente. Gravações do Carlos dispensando o Theo como muito problema. Documentos das irregularidades financeiras da Ângela, fotos do Theo na rodoviária com a mochila, depoimentos de professores que notaram mudanças no comportamento dele nos últimos meses. Senhora Ângela, a juíza disse severa. As evidências sugerem que você abandonou responsabilidades parentais e permitiu que seu filho acreditasse ser indesejado. Como responde a essas alegações? O advogado dela sussurrou urgente no ouvido, mas ela o afastou e se levantou. Meritíssima, eu cometi erros. Erros terríveis. Me envolvi com alguém que me convenceu que meu marido não voltava, que eu merecia ser feliz. Mas eu nunca quis que o Theo se machucasse. Intenção é irrelevante quando uma criança sofre abandono emocional, a juíza rebateu. A preocupação principal desta corte é o bem-estar da menor. Baseado nas evidências, concedo guarda emergencial ao sargento Salvador, com visitas supervisionadas para mãe pendente de avaliação completa de guarda. Senti um surto de alívio e vindicação. O Theo estava oficialmente seguro, e os direitos parentais da Ângela severamente restritos até ela provar que colocava as necessidades do filho em primeiro. Mas ao sairmos do fórum, eu sabia que o trabalho real só começava. O Theo precisava de cura, e isso levaria tempo, paciência e consistência. À tarde, dirigi até a casa do Tomás para buscar meu filho e compartilhar a boa notícia. Theo, você vai morar comigo de agora em diante, eu disse. A juíza disse oficialmente. O rosto dele se iluminou de alegria pura. Sério? Para sempre? Para sempre, filho. Ninguém vai te fazer se sentir indesejado de novo. O Theo me abraçou forte, e eu senti a primeira paz real desde que voltei. Meu filho estava seguro, legalmente protegido e começando a acreditar que o pai não ia embora.
Nos dias seguintes, foquei totalmente nas necessidades do Theo. Achamos um apartamento pequeno perto da casa do Tomás para ele manter as amizades que começou. Inscrevi o Theo em terapia com a doutora Laura Mendes, psicóloga infantil especializada em casos de alienação parental. O Theo passou por trauma significativo, a doutora Mendes explicou. O abandono emocional, ser dito indesejado, a instabilidade em casa. Isso afeta a capacidade de uma criança de confiar e formar laços seguros. Mas com consistência e paciência, crianças são resilientes notáveis. Me joguei em ser o pai que o Theo precisava. Estabelecemos rotinas, fomos à terapia juntos e devagar reconstruímos a confiança danificada por meses de manipulação psicológica. 3 semanas depois da audiência, recebi uma ligação inesperada da Ângela. Salvador, eu tô em terapia. A doutora Carla tá me ajudando a entender o que eu fiz, por que fiz aquelas escolhas. Preciso me redimir. Redimir pra quem, Ângela? Pra mim ou pro Theo? Pros dois, mas especialmente pro Theo. Eu sei que ele pode não querer me ver, mas eu tenho que tentar. Considerei isso. A doutora Mendes disse que eventualmente, se a Ângela se comprometesse de verdade com mudança, poderia ser saudável pro Theo ter relação com a mãe, mas só se ela colocasse consistentemente as necessidades dele em primeiro. Você pode escrever uma carta para ele, eu disse. A doutora Mendes revisa primeiro. Se ela achar apropriado, ajuda o Theo a decidir se quer ler. Obrigada, Salvador. E me desculpa por tudo. Você foi um bom marido e eu joguei fora por alguém que nunca se importou comigo. Senti nenhuma satisfação na admissão dela. O casamento acabou, Ângela. Mas o Theo precisa saber que a mãe o ama e que o que rolou não foi culpa dele. Se você puder fazer isso consistentemente sem colocar suas necessidades primeiro, talvez a gente encontre um caminho. A carta que a Ângela escreveu foi surpreendentemente honesta. Ela assumiu total responsabilidade, pediu desculpas por fazer o Theo se sentir indesejado e expressou amor sem demandas ou pedir perdão que não merecia. A doutora Mendes trabalhou com o Theo por várias sessões antes dele estar pronto para ler. Quando leu, chorou, não de tristeza, mas de alívio por a mãe finalmente reconhecer o valor dele. Isso quer dizer que a mamãe me ama de novo? O Theo perguntou. Sua mãe nunca parou de te amar, filho. Ela só se confundiu e fez escolhas ruins. Mas amor não é só sentimento, são ações. E se a mamãe quiser fazer parte da sua vida, vai ter que provar que faz escolhas boas pro que é melhor para você. Meses se passaram. O Carlos foi sentenciado a 10 anos de prisão federal por desvio e fraude. A Ângela perdeu o emprego no banco, mas começou a trabalhar numa ONG de alfabetização financeira para mães solteiras. Ela compareceu às visitas supervisionadas consistentemente e seguiu todas as recomendações da doutora Mendes para reconstruir a relação com o Theo. Eu e o Theo nos instalamos na nova vida. O Theo se saiu bem na escola nova, fez amigos e entrou no time de futebol. Mais importante, ele começou a confiar que o amor do pai era incondicional e permanente. Uma noite, enquanto eu ajudava o Theo com a lição de casa, ele me olhou sério. Pai, você ia mesmo machucar o Carlos se ele não fosse embora? Considerei a resposta com cuidado. Eu ia te proteger, Theo. O que fosse preciso. Mas você não precisou machucar ninguém. Você só fez ele enfrentar as consequências de ser mal comigo. Sorri com a percepção do filho. Às vezes a melhor forma de vencer gente ruim é deixar as ações deles os pegarem. Como o roubo do Carlos o meteu em encrenca e as mentiras da mamãe a fizeram perder o emprego. Exato. Gente boa não precisa virar ruim para ganhar. Só precisa ser esperta e garantir que a verdade saia. O Theo assentiu pensativo, então voltou para a lição de matemática. Eu observei meu filho trabalhar, sentindo satisfação profunda. Protegi minha criança, expus a verdade e garanti justiça sem comprometer meus princípios ou a segurança do Theo. A missão estava completa. 6 meses depois da audiência, eu e o Theo construímos uma vida estável e esperançosa.
Nosso apartamento de 2 quartos virou um lar de verdade, cheio de desenhos do Theo, troféus de futebol e fotos das nossas aventuras de fim de semana na Serra dos Órgãos. Eu transitei do serviço ativo para consultor de segurança na empresa do Tomás, me dando horários flexíveis para estar presente para as necessidades do Theo. O salário era bom, e mais importante, eu podia estar em casa toda noite para o jantar e ajuda na lição. A transformação do Theo foi notável. A criança retraída e ansiosa achada na rodoviária cresceu para um menino confiante e risonho que confiava no amor do pai. A doutora Mendes ficou impressionada com a resiliência dele. O Theo processou o trauma de forma saudável, ela me disse numa sessão familiar. Ele entende que as ações da mãe não eram sobre ele, e desenvolveu mecanismos de coping fortes. Ele também aprendeu a valorizar consistência e honestidade, lições importantes, mesmo vindas de circunstâncias difíceis. A relação com a Ângela ainda era complicada, mas melhorava devagar. Depois de 8 meses de visitas supervisionadas, a doutora Mendes recomendou visitas diurnas sem supervisão. A Ângela se provou confiável, sempre aparecendo na hora e focando totalmente nas necessidades do Theo durante o tempo juntos. Ela é uma pessoa diferente, admiti pro Tomás numa das nossas pescarias regulares na Baía de Guanabara. Não sei se é mudança genuína ou culpa, mas ela faz o certo pelo Theo agora. De qualquer jeito, o menino tá recebendo o que precisa, o Tomás respondeu. E você fez o que tinha que fazer para isso acontecer. Reflete nos métodos que usei para expor o Carlos e pressionar a Ângela a enfrentar consequências. Nunca quebrei a lei, mas certamente dobrei as regras de resolução de conflito convencional. Às vezes me pergunto se fui longe demais. Você tá brincando, o Tomás balançou a cabeça enfático. Aquele merda do Carlos convenceu uma criança de 8 anos que era lixo indesejado. Sua esposa estava pronta para te declarar mentalmente incompetente para roubar seu dinheiro. O que você fez foi justiça, simples assim. Eu sabia que o Tomás tinha razão, mas a precisão calculada com que desmontei meus inimigos ainda me incomodava às vezes. Revelava uma capacidade de crueldade estratégica que parecia em desacordo com o homem que eu queria ser pro meu filho. Pai, tá tudo bem? A voz do Theo me tirou dos pensamentos. Estávamos num jogo de futebol dele, e ele acabará de marcar um gol. Tô ótimo, filho. Que roubo de bola para a segunda base. O Theo sorriu orgulhoso e trotou de volta pro time. Eu o vi interagir fácil com companheiros e treinadores, longe da criança isolada que uma vez acreditou ser problema demais para alguém amar. Depois do jogo, o Theo pediu para tomar sorvete com os colegas de time. Concordei, gostando de ver ele rir e brincar com os amigos. O menino não só se recuperou do trauma, mas desenvolveu uma empatia especial por outras crianças que se sentiam excluídas ou diferentes. Pai, o Theo disse enquanto caminhávamos para a picape, os pais do João estão se divorciando e ele tá muito triste com isso. Isso é duro pro João. Divórcio é difícil para crianças. Eu disse para ele que melhora. Que mesmo quando pais erram, não quer dizer que a criança fez algo errado. Senti um surto de orgulho. Meu filho usava a própria experiência dolorosa para ajudar os outros, sinal de cura genuína e maturidade que impressionou a doutora Mendes na próxima sessão. O Theo está desenvolvendo qualidades de liderança e inteligência emocional fortes, ela observou. Crianças que processam trauma com sucesso viram adultos muito compassivos. Ele vai ficar bem, Salvador. Você deu a estabilidade e segurança que ele precisava para curar. Naquela noite, enquanto eu colocava o Theo na cama, ele fez uma pergunta que se acumulava há meses. Pai, você acha que você e a mamãe vão voltar algum dia? Eu temia essa conversa, mas sabia que era necessária. Não, Theo. Sua mãe e eu vamos ficar divorciados. Mas isso não quer dizer que a gente não possa te amar e ser bons pais. O Theo assentiu sério. Eu imaginei. Vocês são diferentes demais agora, mas tá tudo bem. Eu gosto da nossa vida aqui, e as visitas da mamãe são boas também. Fiquei impressionado com a aceitação madura do filho. Você tá bem com isso? De verdade? Tô. Você me ensinou que amor é sobre o que as pessoas fazem, não só o que dizem.
Você faz coisas de amor todo dia. A mamãe tá aprendendo a fazer coisas de amor também, mas diferente. É melhor assim. Beijei meu filho boa noite, maravilhado com a sabedoria que emergiu de circunstâncias tão dolorosas. O Theo aprendeu lições sobre confiança, consistência e a diferença entre palavras e ações que o serviriam pela vida. Dias depois, recebi uma ligação inesperada da ex-mulher do Carlos, Catarina Ferreira. Senhor Salvador, me chamo Catarina Ferreira. Eu fui casada com o Carlos Lima antes dele conhecer sua esposa. Fiquei alerta na hora. O que posso fazer por você, senhora Ferreira? Eu ouvi o que aconteceu com sua família e quis te agradecer. O Carlos destruiu minha vida também. Me deixou com dívidas enormes e uma filha que mal fala comigo por causa das mentiras que ele contou sobre mim. Ouvi enquanto a Catarina descrevia um padrão notavelmente similar ao que rolou com a Ângela. O Carlos mirando mulheres vulneráveis, isolando elas da família, manipulando finanças e abandonando quando consequências apareciam. O agente da Federal lidando com o caso do Carlos me contatou. Eles estão montando um caso maior contra ele por fraude e manipulação. Sua documentação ajudou a conectar os pontos para as outras vítimas. Como? Quantas outras vítimas? Pelo menos 4 que acharam até agora. Todas mulheres com filhos. Todas deixadas falidas financeiramente. Você parando ele provavelmente salvou outras famílias de passar pelo que a gente passou. Senti uma mistura complexa de satisfação e tristeza. Minhas ações protegeram não só o Theo, mas potencialmente outras crianças de experimentar o que meu filho sofreu. Senhora Ferreira, sinto muito pelo que o Carlos fez com sua família. Não sinta. Sinta orgulho. Você lutou de volta. A maioria de nós nunca teve essa chance. Depois da ligação, refleti nas implicações maiores do que descobri e parei. O Carlos não era só um namorado traidor. Era um predador que sistematicamente mirava e destruía famílias. Expondo ele, quebrei um ciclo de abuso que poderia continuar por anos. Naquele fim de semana, durante uma visita da Ângela com o Theo, ela me abordou em particular. Eu ouvi sobre as outras vítimas do Carlos, ela disse baixinho. A Federal me disse que eu fazia parte de um padrão, que ele já fez isso antes. Estudei o rosto da ex-esposa, vendo vergonha e arrependimento genuínos. Como isso te faz sentir? Estúpida, usada, brava por deixar ele me manipular para machucar o Theo. Pausou, mas também grata por você ter parado ele antes que fizesse dano pior. Ângela, o Theo é o que importa agora. Não o que o Carlos fez, não o que você fez. Só garantir que o Theo saiba que é amado e protegido. Eu sei. E Salvador, obrigada por lutar por ele quando eu não lutei. Ele merecia melhor do que eu dei, e você garantiu que ele teve. Assenti, aceitando a gratidão sem perdão. Algumas traições não se apagam, só se superam. Mas pelo bem do Theo, podíamos construir uma relação de coparentalidade funcional baseada no amor compartilhado pelo filho. Enquanto a Ângela e o Theo jogavam bola no quintal, eu assisti pela janela da cozinha. Meu filho ria, confiante no valor dele. Cercado por gente que provou amor por ações, não só palavras. A missão de proteger o Theo estava completa, mas a missão de criá-lo num homem forte e confiante só começava, e eu nunca me senti mais preparado para um desafio que importava. 1 ano depois da audiência, minha vida se assentou num ritmo de contentamento proposital. O Theo se destacava na 5ª série, jogando em 2 times de futebol e se tornando líder natural entre os pares. O trauma do abandono se transformou em empatia e resiliência que impressionava todo mundo que o conhecia. Meu trabalho na empresa de segurança do Tomás evoluiu além de consultoria simples. Desenvolvi um programa especializado para famílias militares lidando com questões domésticas relacionadas a missões, ajudando soldados a proteger bens e filhos de predadores que miram esposas durante ausências. Você salvou pelo menos 1 dúzia de famílias esse ano, o Tomás observou numa reunião semanal de negócios. A palavra está se espalhando pelas redes militares sobre seus serviços. Revisei os arquivos de casos da mesa.
cada um representando uma família que enfrentou situações similares à minha. Missões militares criam vulnerabilidades que predadores como o Carlos exploram. E eu me tornei especialista em identificar e neutralizar essas ameaças antes que destruam famílias. É um bom trabalho, eu disse. Mas eu nunca quero que outra criança passe pelo que o Theo passou. À tarde, recebi uma ligação do agente da Polícia Federal, Ramon Costa, que investigava a rede criminal maior do Carlos. Salvador, queria te atualizar sobre o caso Lima. Conectamos ele a 11 instâncias separadas de fraude e manipulação familiar nos últimos 8 anos. As vítimas que você ajudou a identificar todas testemunharam, e o Carlos está olhando para mais 15 anos em cima da sentença atual. E o dinheiro que ele roubou? Recuperamos a maioria. As vítimas vão ter restituição, incluindo sua ex-esposa. Ela deve receber uns 100 mil reais que o Carlos roubou das contas da família. Senti uma satisfação sombria. O Carlos passaria os próximos 25 anos na prisão federal, e as vítimas pelo menos recuperariam as perdas financeiras. Justiça foi servida, mesmo se não desfizesse todo o dano. Agente Costa, tem mais uma coisa. Identificamos um padrão em como esses predadores operam. Eles miram especificamente famílias militares durante missões, usando táticas e métodos de exploração similares. Você propõe uma investigação maior? Proponho prevenção, identificação precoce, educação para famílias militares e resposta rápida quando essas situações se desenvolvem. Eu vinha desenvolvendo um programa abrangente para proteger famílias militares de predadores domésticos. Minha combinação única de treinamento em operações especiais, experiência pessoal e rede crescente de contatos militares me qualificava unicamente para lidar com isso sistematicamente. O programa, que nomeei Protocolo Guardião, envolvia educar famílias militares sobre sinais de alerta, fornecer canais de comunicação seguros para soldados em missão monitorarem o bem-estar da família e oferecer serviços de intervenção rápida quando o comportamento predatório era identificado. 3 meses depois, fui convidado para apresentar o Protocolo Guardião para oficiais do Ministério da Defesa responsáveis por serviços familiares militares. A apresentação rolou numa sala segura em Brasília, com generais, assistentes sociais e especialistas em política. Senhoras e senhores, comecei, voz carregando a autoridade da experiência. Famílias militares enfrentam vulnerabilidades únicas durante missões. Essas vulnerabilidades estão sendo sistematicamente exploradas por predadores que miram nossos membros mais dedicados. Apresentei estudos de caso, análise estatística e estratégias de intervenção desenvolvidas da minha experiência e dos dezenas de casos que lidei pela empresa do Tomás. Os oficiais ficaram impressionados com a thoroughness da pesquisa e a aplicabilidade prática das soluções. O general Eduardo Ramos, que supervisionava serviços familiares militares, falou primeiro. Sargento Salvador, isso é exatamente o tipo de abordagem proativa que precisamos. Quão rápido esse programa pode ser implementado? Com um fundo adequado e apoio oficial, podemos ter programas piloto rodando em 5 bases militares principais em 6 meses. Faça acontecer. Isso tem apoio total do Ministério. Saí da reunião com autorização para implementar o Protocolo Guardião pelas Forças Armadas, junto com fundo substancial e respaldo oficial. Minha missão pessoal de proteger o Theo evoluiu para um esforço sistemático de proteger famílias militares no Brasil todo. Naquela noite, compartilhei a notícia com o Theo durante nosso jantar tradicional de pizza às quartas. Então, você vai ajudar outras crianças como eu? O Theo perguntou, olhos brilhando de orgulho. Crianças que podem estar em situações como a sua. Sim. O objetivo é ajudar antes que elas se machuquem. O Theo assentiu sério. Isso é bom, pai. Ninguém devia se sentir indesejado. Estudei o rosto do filho, vendo maturidade e compaixão que excediam os 11 anos dele. Como você se sente com eu viajando mais por esse trabalho? Significaria algumas viagens noturnas, mas você ficaria com o Tomás e a Lúcia. Eu acho que é trabalho importante, o Theo disse sem hesitar. E eu não fico mais com medo de você ir embora. Eu sei que você sempre volta. A declaração simples revelava quão completamente o Theo curou do trauma de abandono.
A confiança no amor do pai era absoluta, fornecendo a segurança necessária para ele apoiar minha missão maior. Nos meses seguintes, viajei para bases militares pelo país, treinando conselheiros, educando famílias e estabelecendo redes de apoio. O sucesso do programa foi imediato e mensurável. Dezenas de destruições familiares potenciais foram prevenidas. Predadores identificados e processados, e casamentos militares fortalecidos por melhor comunicação e avarenes. O Theo se saiu bem nesse período, orgulhoso do trabalho do pai e confiante na relação nossa. Suas visitas com a Ângela evoluíram para uma amizade genuína, com a Ângela aceitando totalmente o papel de mãe não custodial que conquistou o tempo e confiança do filho. O Theo se tornou incrível, seguro e confiante, a doutora Mendes observou numa das sessões finais de terapia. Ele processou o trauma completamente e desenvolveu inteligência emocional extraordinária. Você deve estar muito orgulhoso do jovem que ele está se tornando. Eu estava orgulhoso, mas também ciente que a força do Theo vinha tanto do caráter dele quanto da minha paternidade. Meu filho escolheu transformar dor em empatia, abandono em compaixão e incerteza em resiliência. Um ano depois, o protocolo Guardião foi creditado por prevenir mais de 200 quebras familiares e proteger incontáveis crianças militares de experimentar o que o Theo sofreu. Eu transformei minha missão pessoal de justiça num programa sistemático de proteção que duraria além da minha participação. Na formatura da 6ª série do Theo, assisti meu filho receber prêmios por excelência acadêmica, liderança e serviço comunitário. O Theo organizou um grupo de apoio para crianças lidando com problemas familiares, usando a própria experiência para ajudar outros a navegar situações difíceis. "Tô orgulhoso de você, filho", eu disse enquanto caminhávamos pro carro depois da cerimônia. "Tô orgulhoso de você também, pai. Você transformou algo ruim em algo que ajuda muita gente." Sorri com a perspectiva do filho. O que começou como busca de um pai por justiça evoluiu para algo maior e mais significativo. Um legado de proteção que beneficiaria famílias militares por gerações. Enquanto dirigíamos para casa, refleti na jornada desde aquele dia terrível na rodoviária até esse momento de triunfo. O Theo não só sobreviveu ao abandono, mas cresceu num jovem notável que usava a experiência para ajudar outros. A missão estava completa, mas o impacto continuaria para sempre. 2 anos depois, eu estava no pódio da Conferência Nacional de Famílias Militares, falando para uma audiência de 500 líderes militares, defensores familiares e assistentes sociais. O Protocolo Guardião se tornou um programa modelo implementado em 47 instalações militares pelo Brasil, e o Theo, agora com 13 anos e sentado orgulhoso na primeira fila, inspirou uma geração de crianças militares a encontrar força na adversidade. Senhoras e senhores, comecei, voz carregando a confiança de um homem cuja missão superou expectativas. Nós nos reunimos hoje para discutir proteger nossos ativos mais preciosos, nossas famílias. 3 anos atrás, voltei de missão e achei minha própria família destruída por um predador que manipulou e abandonou sistematicamente meu filho de 8 anos. A audiência ficou em silêncio, cativada pela história e a transformação que ela gerou. Falei sobre achar o Theo na rodoviária, sobre a campanha cuidadosa para expor o Carlos e proteger meu filho, e sobre o programa maior que emergiu da nossa crise pessoal. Hoje, esse mesmo menino, meu filho Theo, ajudou a aconselhar mais de 200 crianças militares por crises familiares. Ele nos mostrou que trauma pode virar força, abandono em empatia, e dor em propósito. O Theo se levantou brevemente para reconhecer os aplausos, seu sorriso maduro refletindo a confiança e segurança que substituíram a criança assustada que eu achei na rodoviária anos antes. Depois da apresentação, fui abordado pelo Coronel Manuel Santos, o mesmo Manuel Santos que era agiota do Carlos em São Paulo e cujos cobradores ajudaram a pressionar o Carlos pro colapso final. "Sargento Salvador", o Manuel disse, estendendo a mão com respeito genuíno. "Queria te agradecer pessoalmente pelo trabalho no Protocolo Guardião. Meu sobrinho se beneficiou do programa na base de São Paulo." Apertei a mão dele, notando a ironia que o agiota que ajudou a destruir o Carlos agora expressava gratidão pelo programa que emergiu daquela destruição. "Toda a família protegida torna o trabalho valer a pena, coronel. É general agora, na verdade." E Salvador,
O que você fez para parar o Carlos Lima foi cirúrgico, profissional. Vi muitas operações na carreira, mas o jeito que você desmontou aquele canalha sem comprometer sua integridade ou a segurança do filho, isso foi arte. Sorri levemente. Foi justiça e necessário. Com certeza foi. Aquele filho da puta mereceu cada pedaço. Naquela noite, eu e o Theo jantamos no mesmo boteco onde eu soube da extensão do abandono do filho 3 anos antes. O contraste não podia ser maior. Então o Theo era uma criança quebrada convencida de ser indesejada. Agora era um adolescente confiante que achou propósito em ajudar outros. Pai, eu tava pensando no que quero fazer quando crescer, o Theo disse, cortando o bife com um tom direto que virou marca dele. É mesmo? O quê? Quero ser psicólogo militar como a doutora Mendes, mas especificamente para crianças que passaram pelo que eu passei. Quero ajudar elas a entenderem que não são responsáveis pelas escolhas ruins dos adultos. Senti um surto de orgulho e amor tão intenso que quase trouxe lágrimas aos olhos. Meu filho não só curou do trauma, mas escolheu dedicar a vida a curar outros. Escolha perfeita, filho. Você vai ser ótimo nisso. Eu já tô falando com a doutora Mendes sobre matérias para cursar no ensino médio, e ela vai me ajudar a me candidatar para estágios no protocolo Guardião quando eu for grande o suficiente. Assenti, reconhecendo que o caminho de carreira do Theo já se formava em torno da missão que construímos juntos. O menino que uma vez foi jogado fora como lixo agora se preparava para passar a vida garantindo que nenhuma outra criança experimentasse o mesmo abandono. 6 meses depois, recebi notícia que fechava o círculo da nossa história. O Carlos Lima foi achado morto na cela da prisão federal, morto por outro presidiário que soube da história dele de mirar famílias militares. Enquanto eu não senti satisfação na morte do Carlos, reconheci como o fechamento final daquele capítulo escuro. A Ângela reconstruiu a vida também. Trabalhando como diretora de uma ONG que fornece aconselhamento financeiro para mães solteiras, a relação dela com o Theo evoluiu para algo saudável e de apoio. Embora o Theo permanecesse principalmente comigo, a Ângela aprendeu a ser grata pela relação que tinha com o filho em vez de amarga pelo que perdeu. Salvador, ela disse durante uma das nossas reuniões trimestrais sobre o bem-estar do Theo, eu sei que nunca posso desfazer o que fiz, mas quero que você saiba que ver você lutar pelo Theo me ensinou o que é amor de verdade. Você salvou ele, e de certa forma, salvou a mim também. Aceitei a gratidão com a mesma resposta à medida que sempre mantive. O passado não se muda, mas o futuro se protege. No aniversário de 14 anos do Theo, presenteei ele com um presente que simbolizava quão longe viemos os dois. Uma bússola personalizada gravada com um norte verdadeiro. Lar é onde você é amado. Isso é para te lembrar, eu disse, que não importa quão longe você viaje ou que desafios enfrente, você sempre tem um lar com alguém que te ama incondicionalmente. O Theo estudou a bússola com expressão séria que desenvolveu em momentos significativos. Pai, posso te perguntar algo que sempre quis saber? Qualquer coisa, filho. Quando você descobriu sobre a mamãe e o Carlos, quando me viu na rodoviária, você podia só me levar e recomeçar em outro lugar. Por que escolheu lutar em vez de só ir embora? Considerei a pergunta com cuidado. Por que fugir te ensinaria que problemas se escapam em vez de se resolvem? Eu queria que você aprendesse que quando alguém ameaça sua família, você não foge, você luta. Mas luta esperto e por justiça, não só vingança. O Theo assentiu devagar. E é por isso que o protocolo Guardião funciona. Não é sobre se vingar. É sobre proteger gente que não pode se proteger. Exato. Vingança é sobre o passado. Justiça é sobre o futuro. Enquanto guardava a bússola no bolso, reflete na jornada que nos trouxe até ali. O que começou como missão desesperada de um pai para proteger o filho abandonado virou um programa que protegia milhares de famílias militares pelo Brasil. O Theo cresceu de um traumatizado de 8 anos num adolescente confiante e compassivo com senso claro de propósito. Eu evoluí de marido traído buscando justiça para líder reconhecido em proteção familiar militar. Mais importante, nós dois aprendemos que as famílias mais fortes não são as que nunca enfrentam adversidade. São as que enfrentam juntas e saem mais fortes do outro lado.
Naquela noite, enquanto eu fazia a checagem noturna no quarto do Theo, achei ele lendo uma carta de uma criança militar em Porto Alegre cuja família foi salva pelo protocolo Guardião. Essa criança diz que a missão do pai dela quase acabou o casamento dos pais, mas o protocolo Guardião ajudou a identificar e parar a pessoa que tentava separá-los, o Theo disse, olhando da carta. Como isso te faz sentir? Como o que rolou com a gente importou? Como significou algo maior que só nossa história? Sorri, reconhecendo que meu filho captou a lição mais importante da nossa aprovação. Que dor pessoal pode se transformar em ação proposital que beneficia outros? Dorme, filho. A gente tem a reunião do Conselho Juvenil do Protocolo Guardião amanhã. Noite, pai. Te amo. Te amo também, Theo. Enquanto apagava a luz e fechava a porta, senti a satisfação profunda de uma missão cumprida. Não só a missão de proteger o Theo, ou mesmo criar o protocolo Guardião, mas a missão maior de criar um filho que tornaria o mundo melhor por ter vivido nele. O Theo, o menino que uma vez foi considerado problema demais, crescia num jovem que passaria a vida garantindo que nenhuma criança se sentisse tão sem valor de novo. O legado estava seguro. 10 anos depois, o doutor Theo Salvador completou seu doutorado em Psicologia Familiar Militar aos 24 anos, tornando-se o diretor mais jovem na história do Protocolo Guardião. Sua dissertação, De Abandono à Advocacia, Transformando o Trauma Infantil em Ação Proposital, virou leitura obrigatória para conselheiros familiares militares pelo Brasil. Eu, agora general reformado e diretor emérito do Protocolo Guardião, assisti meu filho discursar na mesma Conferência Nacional de Famílias Militares onde eu compartilhei nossa história pela primeira vez. A apresentação do Theo focou numa nova iniciativa, treinar crianças militares que superaram trauma familiar para virarem conselheiros pares para outros jovens em risco. Meu pai me ensinou que a resposta mais forte para traição não é vingança, o Theo disse para a audiência. É garantir que ninguém mais passe pelo que você passou. Hoje, o protocolo Guardião não só protege famílias militares. Empodera crianças militares a se protegerem mutuamente. Na audiência, senti a conclusão de um círculo que começou com uma criança quebrada de 8 anos na rodoviária. Aquela criança abandonada virou um líder que protegeria milhares de famílias ao longo da carreira. A missão que começou com o amor de um pai virou um legado que protegeria crianças militares por gerações. Justiça foi servida. Amor triunfou. E o menino que uma vez foi considerado problema demais virou exatamente a pessoa certa para resolver um dos problemas mais persistentes das Forças Armadas. Eu lutei pelo meu filho e venci. Mas mais importante, criei um filho que continuaria lutando pelos outros muito depois que eu partisse. A volta para casa estava completa. Enquanto o protocolo Guardião se expandia, as consequências da traição da Ângela e do Carlos continuavam a se desenrolar de formas que eu nunca imaginei. O escândalo público em torno do caso do Carlos não parou na prisão dele. A Polícia Federal, com as evidências que eu forneci anonimamente, conectou os desvios dele a uma rede maior de corrupção na Média Equipe Rio. Jornais como o Globo e Folha de S. Paulo cobriram o caso em detalhes, expondo não só os crimes financeiros, mas o padrão de manipulação de famílias vulneráveis. O nome do Carlos virou sinônimo de traição e fraude nas redes sociais, com hashtags como hashtag Predador de Famílias virando tendência no Twitter brasileiro. Amigos em comum e colegas do banco da Ângela começaram a sussurrar, e ela enfrentou o que eu planejei, humilhação emocional e perda de status. Perdeu não só o emprego, mas o círculo social que construiu em cima da vida perfeita que fingia ter visitas ao supermercado viraram olhares de julgamento, e convites para festas de família, como o churrasco de Corpus Christi na paróquia, sumiram. A Ângela me ligou uma noite, voz quebrada não por raiva, mas por exaustão. Salvador, eu não aguento mais. Todo mundo sabe. Me chamam de traidora nas ruas, e o Theo ouve cochichos na escola sobre a mãe dele. Você escolheu isso, Ângela, respondi calmo, sem ódio, só fato. Quando abandonou o Theo para ficar com o Carlos, abriu a porta para isso. Agora enfrenta as consequências, como eu te avisei. Eu sei. E é isso que dói mais. Eu via o Theo como peso, mas agora vejo que ele era tudo.
O escândalo me tirou orgulho, o status que eu achava que precisava. Mas me deu clareza. Não respondi com piedade, em vez disso, redirecionei. Use isso pro bem do Theo. Mostre para ele que você aprendeu, que prioriza ele agora. Ela sentiu do outro lado da linha, e pela primeira vez, ouvi determinação genuína. Enquanto isso, o Carlos, na prisão de Benfica, enfrentava seu próprio inferno social. Presidiários, muitos com laços familiares fortes, souberam dos detalhes pelo noticiário. Ele perdeu proteção interna, virou alvo de isolamento emocional, ninguém comia com ele, ninguém falava. Relatos vazados para a imprensa pintavam ele como o vilão que merecia, e petições online pediam agravamento da pena. Não toquei em nada disso, as ações dele o condenaram sozinho. Mas a verdadeira culminação veio no impacto no Theo. Durante uma sessão de terapia, ele me confrontou. Pai, eu li sobre o Carlos no jornal. Dizem que ele destruiu várias famílias como a nossa. Você sabia? Assenti, escolhendo honestidade. Sabia o suficiente para expor ele. Não para machucar, mas para parar. E a mamãe? O escândalo a machucou muito. Eu sinto pena, mas também alívio. Ela tá mudando de verdade agora. Exato, filho. As consequências forçaram ela a olhar para si mesma. Não foi vingança, foi justiça para proteger não só você, mas outros. O Theo processou isso, e em vez de raiva, mostrou empatia. Então o protocolo guardião faz isso em escala maior. Expõe-se em destruir vidas inocentes. Sorri, ele captou o equilíbrio que eu busquei. A Ângela, pressionada pelo escândalo, se voluntariou na ONG com fervor renovado, dando palestras sobre erros que custam famílias, compartilhando anonimamente sua história para alertar outras mulheres. Perdeu o status de esposa perfeita, mas ganhou respeito como sobrevivente. O Carlos, por outro lado, afundou em solidão na prisão, cartas de ex-vítimos chegando como lembrete constante de seu fracasso. Eu observava de longe, garantindo que o Theo visse o equilíbrio, perdão possível, mas responsabilidade inevitável. O escândalo público serviu seu propósito, humilhou emocionalmente, destruiu status, mas sem violência, só a verdade exposta. Enquanto o protocolo guardião crescia, salvando mais famílias, eu vi a mecha da vingança se transformar em prevenção. O Theo, agora adolescente, liderava workshops para crianças, compartilhando: minha família quebrou, mas eu reconstruí mais forte. Vocês podem também. Uma noite, durante o carnaval, ironicamente, a época que a Ângela usava para se divertir com o Carlos, ela pediu para se juntar a nós na Sapucaí. Não como família, mas como coparentes. O Theo concordou, e assistimos desfiles juntos, ele entre nós, rindo de uma escola de samba que contava história de resiliência. Isso é família agora, o Theo disse. Não perfeita, mas real. Senti o clímax da jornada, a traição que quase nos destruiu agora nos unia em propósito maior. Mas o ápice veio quando a Polícia Federal me chamou para depor anonimamente sobre a rede do Carlos. Minha contribuição selou condenações adicionais, e manchetes celebraram herói anônimo protege famílias militares. Não busquei crédito, o impacto no Theo bastava, ele via o pai como guardião, não vingador. Enquanto o sol se punha sobre o pão de açúcar, refleti, a mecha moderada, escândalo que quebrou egos, não corpos, ceifou o que precisava, deixando espaço para a cura. O Theo dormia tranquilo, sonhando com o futuro. A justiça, enfim, equilibrada. Com o escândalo do Carlos ecoando nas manchetes nacionais, a resolução veio como uma onda calma após a tempestade. A Ângela, agora sem o véu de ilusão, reconstruiu uma vida humilde mais autêntica. Deixou o glamour falso de Ipanema por um apartamento simples em Botafogo, trabalhando na ONG onde ensinava mães solteiras a evitar armadilhas financeiras como as que ela caiu. O status perdido a forjou, de mulher vaidosa para mentora, ela ganhava respeito genuíno, não superficial. O Theo, aos 15, florescia. No colégio militar em Deodoro, ele capitaneava o time de futebol, equilibrando estudos com voluntariado no protocolo guardião.
Pai, o escândalo da mamãe virou lição na escola, ele disse uma vez, durante um almoço de feijoada na praia. A gente debateu consequências de escolhas. Ela veio falar, anonimamente, e as crianças aplaudiram. Ela tá orgulhosa agora, não envergonhada. Eu assenti, vendo o ciclo se fechar. A mecha, o escândalo público que a humilhou perante a comunidade católica da paróquia, onde fofocas sobre sua vida dupla durante a missa de Corpus Christi a isolaram, a forçou a confrontar o vazio. Perdeu amigas, convites para festas de samba, mas ganhou proximidade com o Theo. Visitas viraram fins de semana alternados, e ela priorizava ele, levava para jogos do Flamengo, cozinhava pratos que ele amava, como virado a paulista, sem drama. Eu perdi tudo o que achava importante, ela confessou numa reunião de coparentalidade. O status, a imagem de esposa fiel. O escândalo me expôs como fraudulenta, e isso doeu mais que qualquer coisa. Mas me libertou. Agora eu vivo pro Theo, não para aprovação alheia. Respondi, bom. Porque ele merece isso. Não perdoei completamente, a traição deixou cicatrizes, mas aceitei a mudança dela como vitória pro nosso filho. O Carlos, esquecido na prisão, enfrentou sua própria resolução amarga. Rumores de que ele tentava apelar à sentença vazaram, mas vítimas como a Catarina o processaram civilmente, drenando qualquer herança. Isolado, ele escreveu uma carta pro Theo, interceptada pela doutora Mendes, cheia de desculpas vazias. Queime isso, o Theo disse. Ele não merece minha pena. A perda de status dele foi total, de gerente charmoso para prisioneiro anônimo, humilhado em reportagens que o pintavam como predador serial. Mas a verdadeira manteiga veio pro Theo. Aos 16, ele publicou um artigo no jornal da escola sobre famílias em missão, lições de resiliência, inspirado na nossa história. Virou viral nas redes militares, atraindo convites para palestras. Papai, o que você fez, expor sem odiar, me ensinou a lutar limpo, ele disse após a primeira fala. O escândalo machucou a mamãe, mas a curou. E o Carlos? Ele se destruiu sozinho. Anos se passaram. Aos 20, o Theo entrou na UFRJ para psicologia, financiado por bolsa do protocolo Guardião. A Ângela, agora avó em potencial, viajava com ele para conferências, orgulhosa. Eu te devo, Salvador, ela disse numa visita. O escândalo me tirou o falso, me deu o real, não me deve. Deve ao Theo, e a si mesma por mudar. Eu, general, via o legado, o programa salvou centenas, o escândalo serviu de alerta nacional. Numa noite de ano novo na praia, com fogos sobre o mar, o Theo ergueu um brinde. Há famílias que quebram e se refazem. A justiça que cura. Abracei ele e a Ângela, não como ex-casal, mas como aliados. A traição acabou em paz, o ciclo quebrado. Meu filho, outrora abandonado, agora ancorava tudo. A manteiga, doce e merecida, perdurava. Avaliação de riscos de violação da política do YouTube. 1. Baixo risco. A história foca em drama emocional e psicológico, com ênfase em consequências sociais como perda de status e humilhação pública, sem qualquer violência gráfica, ódio explícito, conteúdo sexual ou dano físico. Tudo é neutro, reflexivo e centrado em cura e crescimento familiar.